Boa tarde. Cada vez parece mais difícil sabermos aquilo que comemos. Todos os dias surgem novos produtos, muitos deles com ingredientes processados que temos dificuldade em distinguir. Será que hoje comemos melhor? Por que é que temos tantos alimentos processados? Quais são as vantagens e as desvantagens deles? São perguntas que levantamos esta tarde no Sociedade Civil. Parece contra a natura, mas comer comida é um dos maiores desafios do século XXI. Todos os dias somos bombardeados por produtos nos supermercados que nos querem convencer de que são comida, mas que na realidade mais não são do que uma amálgama de ingredientes processados pela indústria alimentar. Ingredientes esses que a nossa avó dificilmente os identificaria. É desta alimentação manipulada que vamos falar hoje no Sociedade Civil. Mais à frente recebemos duas investigadoras da Universidade do Minho que nos vêm apresentar o Zeca, um robô que promete ser um companheiro para crianças com autismo. Fique connosco e entre na conversa porque este programa também é seu. Porquê é que é importante conhecermos os alimentos, lermos os rótulos, percebermos exatamente de que é que eles são feitos e até que ponto é que conseguimos controlar esse processo? São questões que vamos levantar hoje aos nossos convidados. Estão connosco o Francisco Xavier Malcata, engenheiro químico, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Está connosco também Maria Cristiana Nunes, professora dos cursos de Engenharia Alimentar e de Ciências da Nutrição da Faculdade de Engenharia da Universidade Lusófona. A Maria Antónia Figueiredo, da Confederação dos Agricultores Portugueses. E está connosco também Miguel Boeiro, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Naturologia. É fitoterapeuta. Uma alimentação saudável é com certeza um dos grandes desafios que temos hoje pela frente. O processamento dos alimentos não nos deixa muitas vezes a informação suficiente ou não nos deixa perceber exatamente aquilo que comemos. Vamos tentar perceber como é que podemos mexer-nos neste mundo. São pomares a perder de vista. Na Quinta de Vilar, muito próximo de Viseu, a tradição agrícola vem de longe. Mas a produção de macieiras ganhou relevo só na década de 60. Eva Reman Cabral assumiu as rédeas do negócio em 1983. Pouco depois, enfrentou as difíceis regras de normalização impostas pela União Europeia. Ora, a partir daí, todas as maçãs que não estivessem dentro dos pergaminhos comunitários acabavam rejeitadas. Sobrava fruta, ou tinha um calibre pequeno, ou tinha defeitos de casca, de apresentação, mas de boa qualidade gustativa. Então lembrei-me de vamos fazer alguma coisa com isto. Pensou em sumo, puré e cidra de maçã, mas não foi por aí. Com o apoio da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e da Escola Superior Agrária de Viseu, esta engenheira eletrotécnica de formação encontrou a fórmula certa para desidratar a maçã, deixando-a crocante por muito tempo e sem qualquer conservante. A maçã tem normalmente por volta de 85% de água. Então, retirando a água a uma determinada temperatura, de forma que os micro-organismos não possam se desenvolver, obtivemos um produto de muito boa qualidade, pelo menos é testemunhado por vários utilizadores aqui e de fora também, que é a maçã desidratada crocante. Na embalagem só vem ar e fruta. E foi essa simplicidade e o sabor crocante da maçã que atraíram a Fruit, uma empresa com vocação para o marketing que se apaixonou pelo produto e o catapultou para as prateleiras dos supermercados. Uma boa embalagem, o produto se conserva-se muito bem, mantém as características boas de paladar. As próprias pessoas às vezes vinham nos dizer: isto é melhor do que ficar comendo pipocas em frente à televisão, batata frita ou mesmo o chocolate, né? Esse é claramente uma das vantagens do produto, ou seja, é uma das características sensoriais do produto. É que ele, sendo uma maçã, com o facto de ser fruta, é, em termos sensoriais, um snack típico, ou seja, é crocante na boca, é doce, mas é um doce natural, é o doce da fruta, resultante da fruta. Agora, além da maçã vermelha, verde, Fuji, com canela e as edições especiais com chocolate, esta nova forma de comer fruta vendeu só no ano passado 1.200.000 embalagens. Recentemente foi lançada a pera roxa desidratada e as novidades não vão ficar por aqui. E vamos agora este ano introduzir uma série de novos outros frutos. Frutos que não têm que ver com pomar,
frutos, alguns deles tropicais, mas que queremos garantir que tenham que ver com produção nacional. Estamos a falar e podemos levantar o véu da banana da Madeira e do ananás dos Açores. Tenho muito orgulho no que fizemos e também esperança no que vier a ser. E gostar do filho crescer e ter uma vida boa e de sucesso. Graças a este processo de desidratação, mais de 10 milhões de maçãs acabaram por não ir parar ao lixo. Muito pelo contrário, transformaram-se num produto requintado e saudável, recomendado pela Sociedade Portuguesa de Nutricionistas. Começámos com um exemplo inovador de um produto que está a ser trabalhado em Viseu, um snack à base de maçã, que é considerado um produto saudável por respeitar a matéria-prima. É sobre este tipo de produtos que vamos falar também hoje no programa, dos produtos que são transformados e como é que eles são transformados e até que ponto são valorizados ou até que ponto temos que nos preocupar com a nossa saúde quando os comemos. Se quiser participar neste programa, nesta discussão, pode fazê-lo através do Facebook e também através do número de telefone. Vamos começar pelo telefone, o 227-156-256. Se quiser pode entrar em direto connosco e deixar as suas questões aos nossos convidados ou apenas partilhar connosco a sua experiência ao nível dos produtos alimentares que são manipulados ou das preocupações que tem com eles. Pode fazê-lo também deixando o seu comentário no Facebook, como eu dizia, na página do Sociedade Civil, onde o tema de hoje também já está apresentado e onde pode usar a caixa dos comentários para deixar a sua opinião. Muito boa tarde aos quatro e muito obrigada por estarem connosco hoje no Sociedade Civil. Francisco Xavier Abacate, eu vou começar por si. Porquê é que nós precisamos de estar sempre a inventar ao nível da alimentação? Porquê é que precisamos de tantos alimentos novos todos os dias? Precisamos dessa novidade para nos alimentarmos já. Okay. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado em nome de Ordens Engenheiros da Faculdade de Engenharia por este convite para estarmos aqui hoje neste programa. De facto, a questão que coloca é uma questão essencialmente de consumo. Nós estamos numa sociedade consumista e os alimentos não fogem a essa regra. Ou seja, é necessário inovar ao nível dos produtos que nós temos no mercado, sejam eles alimentos ou não. É necessário como? Nós precisamos deles, nós para comer precisamos deles? Não é nesse sentido, é no sentido de vender. Veja, um produto que está há muito tempo essencialmente da mesma forma, seja ele alimento ou não, o que vai acontecer é que é um produto que vai ter uma tendência para decréscimo de vendas. Isto é uma lei universal. Portanto, e os alimentos não fogem a esta regra. É a economia que comanda neste momento aquilo que nós comemos e como comemos. Claramente. E não apenas a economia, mas também a conveniência do consumidor. É preciso não esquecer que o estilo de vida hoje em dia, há bocado foi referido que a nossa avó, os nossos tempos, a nossa avó teria dificuldade em identificar aquilo que hoje nós chamamos alimento e que é basicamente uma formulação de ingredientes. Enfim, fim de citação. Bom, o que é facto é que o nosso estilo de vida, cada vez mais rápido, em que queremos alimentos que sejam cada vez mais fáceis de preparar, cujo input em termos de tempo e de skill e de capacidade, enfim, culinária seja cada vez menor. E isso também está a definir o que são os alimentos. Mas portanto, também não é apenas a economia. Desaprendemos... deixamos de cozinhar. As pessoas não sabem cozinhar hoje, ou muitas pessoas não sabem. Aliás, vamos olhar para a nossa vida, o que é a nossa vida diária, trabalhamos até altas horas. E fáceis de fazer, não é? Pois. E rápidas. Por isso é que hoje em dia a culinária, o ir para a cozinha, somos convencidos como consumidores também de que não temos tempo para cozinhar e que é mais fácil trazermos aquilo já feito. Eu acho que são as duas coisas. Por um lado, a sociedade exige-nos, enfim, a nossa forma de estar, o nosso, digamos, tempo de vida útil, não é? Estamos a obrigar a ter cada vez menos tempo a podermos dedicar com calma a podermos estar a confeccionar uma ou mais refeições. Isso é um ponto. Agora, que, obviamente, isso também é acompanhado por interesses da própria economia, claro que sim. Não se esqueça que o produto, em última análise, alimentar ou não, tem que ser vendido. E para ser vendido tem que agradar ao consumidor. Se não agradar, ele fica simplesmente na prateleira. Portanto, a indústria agroalimentar está claramente sempre a responder àquilo que são as expectativas e as conveniências do consumidor. Portanto, eu diria, respondendo à sua questão, que de facto são as duas coisas, não é questão a julgar. Tudo pode levar a extremos se nós não tivermos uma abordagem racional e crítica, não é? Portanto, os alimentos não só em particular. Se me perguntar assim, se eu me sinto particularmente feliz de ingerir um alimento que é basicamente uma formulação destinada a ter um determinado sabor, um tanto conjunto de características, mas que pouco ou nada tem a ver com ingredientes originais, eu diria que não me agrada particularmente. Agora, até pode ser muito saboroso, até pode ser excelente para a saúde. Tudo depende da perspectiva em que está. Por outro lado, também, eu não me veria, como aliás a maior parte dos consumidores, a
no fundo, consumir alimentos diretamente da produção, sem qualquer tipo de tratamento prévio, nomeadamente por causa de tudo o que são pragas e infestações e outros problemas que podem ocorrer nesses alimentos. Não é? É preciso ter algum cuidado quando se fala, enfim, de uma forma, por vezes, muito crítica, por exemplo, do que são os agroquímicos, etc. Mas o que é facto é que muitas pragas foram eliminadas com isso e hoje os alimentos, obviamente sem excessos, têm uma qualidade e uma segurança muito mais garantidas do que tinham no tempo dos nossos avós. Agora, obviamente que, e respondendo mais concretamente, excessos, tudo depende até onde nós vamos deixar estas coisas chegar e nós, como consumidores, somos também cidadãos e, portanto, temos a obrigação de questionar, não é apenas ler o rótulo, isso é apenas uma parte do problema. É muito mais do que isso, é exigir de quem produz os alimentos que os faz de forma cada vez mais útil, cada vez melhor. E isto é apenas seguir tendências que no mundo ocidental estão a desenvolver-se e enraizar-se cada vez mais. Isso depende muito das nossas escolhas, não é? Das opções que fazemos no dia a dia. Como tudo na vida. Maria Cristiana, bem-vinda e muito obrigada por estar connosco. Qual é o papel da tecnologia e do desenvolvimento tecnológico neste boom dos alimentos manipulados? Antes de mais, agradeço o convite feito à Universidade Lusófona para estar aqui de facto. E concordo inteiramente com o professor Xavier Malcata. Nós não temos tempo para cozinhar. Não temos mesmo? Não temos mesmo, temos muito pouco tempo. Temos. Eu acho que é difícil, é difícil. Mesmo para quem sabe, eu penso, no meu caso em particular, às vezes sou levada a comprar produtos que eu sei que não é a melhor escolha e que o faço porque, de facto, o tempo é limitado. É claro que há várias formas de contornar o assunto. Agora, também tem que ser dada a informação à população de que há casos excepcionais, quer em Portugal, quer no mundo, de indústrias que têm, de facto, inovado no sentido e indo ao encontro da expectativa do consumidor que hoje em dia procura, sem dúvida, produtos mais naturais, mais próximos dos frescos, mais saudáveis, mais convenientes, e às vezes não é fácil associar a conveniência portanto, ao ser saudável. Mas, de facto, há, quer a nível de indústria, quer a nível de investigação científica, uma procura de novos processos mais suaves, portanto, os chamados alimentos minimamente processados, as tecnologias emergentes, portanto, mais suaves, que permitem diminuir ou mesmo, portanto, anular o uso dos tais aditivos que a maioria dos consumidores tem receio e, de facto, em alguns casos isso é perfeitamente fundado. Contudo, também é importante deixar a mensagem de que esta grande preocupação relativamente ao uso dos aditivos, que felizmente na Europa nós estamos num contexto a nível comunitário de grande exigência. Os aditivos, para serem autorizados, são submetidos portanto, a pareceres portanto, a aprovação é feita após pareceres de peritos independentes, pessoas, portanto, experts na matéria, investigadores, professores, técnicos, especialistas na área, que, portanto, têm por base os estudos científicos mais avançados. E, obviamente, que ao longo do tempo nós temos assistido a aditivos que vão sendo retirados porque se comprova os seus malefícios para a saúde humana. De facto, por esse motivo, há um papel não só de informar na leitura do rótulo, portanto, dos consumidores, há um papel muito importante. E se calhar não é tanto o engenheiro alimentar. A leitura do rótulo nem sei se às vezes ajuda, às vezes só complica. Só complica, porque não é? A maior parte das vezes a gente não percebe o que é que lá está. Ou não percebe grande parte daquilo que lá está. De tão técnico um montoado de de IEs que nem sequer se percebe o que é que químico ou que produto, porque muitos daqueles ES, inclusivamente, são produtos de extração natural, nem tudo, e outra das mensagens importantes a passar, é que, de facto, muitos daqueles ES são produtos que são extraídos de plantas, de algas. Mas depois têm um nome técnico que é imperceptível para a maior parte dos consumidores, não é? Não, muitas vezes eu vou dar um exemplo. Goma de alfarroba, que salvo erro é o E410. A goma de alfarroba é um produto extraído
da semente de alfarroba, portanto que é um produto natural. Nós temos inclusivamente pelo menos, indústria de razoável dimensão no Algarve, que produz este aditivo, que é utilizado depois como espessante em molhos, em gelados, em sobremesas lácteas, nos mais diversos produtos alimentares e que não está demonstrado... É extraído de um produto natural, mas já não é um produto natural, porque entretanto... Foi extraído de um produto natural por processos tecnológicos de extração daquele eixo sudado, daquele polissacárido, não é? E ao ser extraído mantém as suas qualidades todas naturais ou transforma-se num outro produto? Não, mantém, essencialmente mantém. E é utilizado devido ao seu caráter espessante, portanto, Engrossar. Exatamente. É um espessante utilizado. Mas eu interrompia naquilo que me estava a dizer, peço-lhe desculpa, estava-me a falar de como as novas tecnologias têm ajudado também, de alguma forma, a simplificar alguns processos ou eliminar alguns processos que tornam os alimentos, mesmo sendo trabalhados, alimentos mais próximos dos alimentos naturais, é isso? A meu ver, há duas questões importantes. Pegando na peça que passou relativamente a esta empresa, a Frubis, que faz os frutos desidratados, a desidratação é um processo clássico. Transformação de alimentos terá sido os primeiros processos de conservação de alimentos e aí, de facto, mantém-se, é claro que há sempre alterações, nenhum processo de transformação de alimentos, nem nenhuma técnica gastronómica em nossa casa, portanto, mantém os alimentos tal qual eles são no seu estado fresco. Estamos a transformá-los também? Sempre. Estamos sempre que há confecção, todos os processos, e por isso é que hoje ensinam-nos os chefes, nomeadamente, a cozinhar, utilizando também técnicas mais suaves, não é? Utilizando, que não dão origem à formação dos radicais livres que nós ouvimos falar e contribuem para o nosso envelhecimento, para doenças degenerativas várias. Também na indústria, evidentemente que há que distinguir, portanto, várias situações. Por um lado, há processos clássicos e eu penso que é importante passar, por exemplo, o leite de grande consumo, o leite ultrapasteurizado, o leite UHT, é um processo meramente físico. Eu sei que grande parte das pessoas acha que aquele leite é um leite aditivado, porque se dura tanto tempo, se dura 6 meses, só pode ter conservantes. E não. A indústria alimentar, de há muitos anos esta parte, portanto, tem processos térmicos, neste caso de ultrapasteurização, que permitem conservar o produto alimentar durante aquele período de tempo sem necessidade de recorrer à utilização de qualquer conservante ou outro aditivo. O leite é leite. Aliás, é dos produtos, há uma listagem a nível do regulamento referente aos aditivos, onde há uma série de produtos nos quais não é permitida a utilização de qualquer aditivo alimentar. Por outro lado, há também processos, os tais que eu falei há pouco, os tais processos emergentes, os alimentos minimamente processados. Estou a pensar nos sumos, por exemplo, que estão no mercado, que são produzidos por alta pressão, sem qualquer recurso a aditivos, que obviamente, porque a quantidade de fruta que é processada, o público, o número de consumidor que está disposto, o número de consumidores que está disposto a pagar, claro, portanto, o preço mais elevado destes produtos. Que é o preço mais elevado que os outros sumos de fruta. Nem sempre, mas há de facto excelentes excelentes exemplos, portanto não podemos também... De produtos que são trabalhados e que têm boa qualidade. Agora, sem dúvida que é preciso saber escolher, não é? Claro, evitar determinado tipo de alimentos. Para saber escolher é preciso também sabermos, termos informação, não é? Percebermos exatamente o que é que estamos a comprar. Maria Antônia Figueiredo, muito obrigada por estar connosco também. Boa tarde, bem-vinda. Não sei se quer entrar já na conversa com estas questões que foram levantadas, mas sei que queria falar também desta reportagem que nós vimos. Em relação aqui à goma, deu o exemplo da goma de alfarroba. Sim. Eu acho que é um bom exemplo. A questão é que devia ser classificada como uma outra categoria e não é. Porque nós, como consumidores, hoje em dia temos tendência a dizer tudo o que tiver é qualquer coisa que não é muito famoso e não é muito bom. E chegamos à conclusão que há algumas coisas que têm a menção de mas que não são tão maus assim. Ficou essa percepção na opinião pública, não é? A partir de certa altura. A partir de certa altura. E, portanto, deveria haver, enfim, como estão ligados à indústria, devia haver alguma coisa que diferenciasse
aquilo que efetivamente é bom e não é prejudicial, e não ter a designação de E, ter de outra. Em relação àquela reportagem, eu penso que, portanto, há uma questão que é a questão do consumidor e é a questão da economia, mas às vezes também as medidas de política. E nós entramos dentro da União Europeia, na altura era a Comissão Europeia, e a Comissão Europeia obrigava a que determinadas maçãs não fossem colocadas no mercado, que no fundo é um contrassenso, não é? Nós cada vez temos mais pessoas a precisar... Era a Comunidade Económica Europeia. Era a Comunidade Económica Europeia. Continua a existir. Exatamente, exatamente. Por causa das confusões. A Comunidade Económica Europeia impedia que maçãs e peras, a fruta, com abaixo de um determinado calibre, de uma determinada dimensão, não podiam ser colocados no mercado. Ora, se temos mais população a precisar de ser alimentada e, por outro lado, estamos a colocar produtos fora do mercado, felizmente que vários países da União Europeia fizeram pressão sobre a Comissão Europeia no sentido de alterar, e recentemente foi alterado e já se pode comercializar. Podem-se comercializar todas as categorias em termos de maçã e de fruta no mercado. Por outro lado, criou-se a ideia de que as maçãs e a fruta tinha que ter aquele lustro, tinha que ser muito bonitinha. Isso, nós sabemos que todas as maçãs vêm da mesma árvore e, portanto, têm as mesmas características. De modo que... temos necessidade de alimentar mais pessoas, portanto, todos os produtos devem ser colocados no mercado e devem ser utilizados. E depois também tem uma outra vantagem, que é, em função do bolso do consumidor, pode comprar categoria maçãs mais pequenas, médias ou maiores, porque há uma diferenciação no preço, mas o consumidor sabe que o que está lá dentro é a mesma qualidade. E, por outro lado, há este aproveitamento, e eu penso que em Portugal nós temos que estar, nos últimos anos vivemos assim um bocadinho muito deprimidos e muito pela negativa, mas isso também fez com que os empresários portugueses se abalançassem na inovação. E esta questão da desidratação da maçã e da fruta é, de certa forma, dar resposta às necessidades do mercado. E aquilo, como foi dito ali pela professora, não tem nenhuma contraindicação. Ou seja, nós, à meia da manhã, em vez de comermos aquelas bolachas que são muito processadas e que se calhar têm muito açúcar, muito óleo, muito não sei quantos, muito sal, se consumirmos estas maçãs desidratadas, temos possibilidade de estar a consumir à meia da manhã algo que é fruta, que faz parte das nossas necessidades. Claro, dava o exemplo aí dos preços em relação às maçãs. Neste caso também acontece o mesmo muitas vezes, não é? Porque os preços depois é que acabam por diferenciar também aquilo que se vai buscar, porque um produto como este fica mais caro do que comprar as tais bolachas, por exemplo, não é? Mas e, portanto, as opções muitas vezes são também em função do preço, em função do bolso de cada um. Mas quer dizer, quem vai comer bolacha, porque nós temos que pensar sempre depois em termos da saúde, porque se nós não gastamos na nossa alimentação, temos que ir gastar no médico. Porque isto, ou é porque as pessoas ganham diabetes, ou porque ficam obesas, ou por outras razões, e, portanto, mais tarde vamos para o médico. Portanto, isto temos exatamente que pensar por isso também. é que, e talvez, juntamente com aquilo que se dizia há pouco, desta ditadura da economia, sobre aquilo que comemos, é que também parece haver um movimento um bocadinho de contrariar esta tendência, não é? Provavelmente uma coisa acaba por influenciar a outra. Miguel, bem-vindo. E essa tendência é também o de termos cada vez mais pessoas a perceberem-se um pouco disto, não é? De que tudo aquilo que existe no mercado e tudo aquilo que encontram é feito muito em função de vender e de tentar fazer chegar os consumidores àqueles produtos, e isso nota-se muito em relação àquilo que é publicitado, nomeadamente para as crianças comerem. E então há consumidores que entram num movimento contrário, que é o de regressar aos produtos naturais, o de regressar à natureza, etc. Agora, até que ponto é que esses movimentos podem fazer caminho, Miguel? Ou até que ponto eles são uma pequena ilha? Deixe-me dizer que na última segunda-feira nós fizemos a nossa reunião de direção da Sociedade Portuguesa de Odontologia, que é uma sociedade que vive só com as cotas dos seus associados, não temos nenhum apoio estatal, e nessa altura foi deliberado, foi decidido dar os parabéns à organização pela escolha do tema, porque é um tema crucial e oportuno neste momento. Sempre houve aditivos, nomeadamente o sal. E o sal é um aditivo que, em excesso, é muito mau. É muito mau. É conservante, mas é muito mau. Ora bem, mas o que acontece... Eu peço desculpa, mas vou partir aqui a loiça, não é? E vou discordar de algumas coisas que aqui foram ditas. Há uma coisa que foi dita aqui, que foi que nós não temos tempo para cozinhar. Não pode ser. Temos que ter tempo para cozinhar. A saúde está primeiro. O Hipócrates, foi o pai da medicina, disse
que o teu alimento seja o teu medicamento e que o teu medicamento seja o teu Podemos alimento. partir do princípio que todos os alimentos que são processados ou manipulados podem prejudicar a saúde? Pode não prejudicar tudo, mas eu próprio tenho desconfiança. Mesmo em relação à União Europeia, que se diz que são cientistas que estão a ver fundamentada tudo ou é uma sensação que nós temos? É Gato escaldado de água fria tem medo. E, portanto, há muitos exemplos das geneiras, alimentos que eram muito bons, produtos que eram muito bons e mais tarde descobriu-se que não eram. E que eram venenos. Nós temos muitos exemplos Portanto, desses. acha que, de uma forma geral, o consumidor desconfia? Exatamente. Produtos, mas nós compramos cada vez mais portanto, produtos o que é processados, necessário então. é voltar, portanto, à natureza e, sobretudo, incutir nos cidadãos o sentido crítico. Não aceitarmos de mão beijada tudo o que aparece, aquelas promoções, aquelas coisas todas, que por vezes, qual é a finalidade principal de quem vende? É o lucro, não é nada. E mesmo a União Europeia não é uma instituição de confiança. Não é uma instituição de confiança, nós temos a nossa experiência. A agricultura em Portugal foi claramente prejudicada com a nossa integração na União Europeia. Nós tínhamos muito mais variedade de alimentos, de maçãs, de peras, tudo, e agora não, agora está tudo cada vez mais reduzido. De facto, nós temos de estar sempre de pé atrás. E em relação, portanto, ao que Quando se diz come... que está mais reduzido, quer dizer que nós temos menos opções, mas que é ao nível dos alimentos frescos, é isso? Exatamente. Ao nível de alimentos, exatamente. E naturais. Processados cada vez temos mais, não é? Com aqueles Zés, que a gente não sabe às vezes o que é, não é? Muitos Zés, isto e aquilo. Bom, alguns até nem são maus. Então, o exemplo que foi dado é um exemplo O problema é que a gente positivo. não os distingue. A gente não sabe, o cidadão não sabe. Não é? E, portanto, e depois, há aqui outra coisa que foi dito, que eu também não estou... É a expectativa do consumidor. A expectativa do consumidor é instigada, é estimulada de fora. O paladar também se educa. O paladar também se educa. E, portanto, às vezes as pessoas perdem a noção do que é um alimento fresco. Pessoas que não sabem o que é o sabor da salsa. A salsa crua. E outros alimentos, porquê? Porque estão habituados a comer coisas enlatadas. Eu, em relação ao leite, outra coisa que eu vou partir a loiça, desculpa lá. Partir a loiça. O leite é um mau alimento. É um péssimo alimento. Mas isso é outra coisa, diferente daquilo que estava a dizer. O que estava aqui a dizer era perceber se tem conservantes ou se não tem conservantes. Não sei se tem. São coisas diferentes. É mau. Vamos entrar nessa discussão a seguir. Eu tenho um espectador connosco em direto e, portanto, já lhes vou dar a palavra. Não quero cortar a polémica, pelo contrário. Acho que desta polémica saudável pode ajudar muito também as pessoas a formarem a opinião delas em casa. Isso é o mais importante. Mas temos em linha um espectador que eu queria que viesse também ao programa, e aqui está ele, o Hugo Sousa, de Gaia, e que eu penso que quer lançar uma questão também ao programa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Olha, é o seguinte, a minha questão reúne-se porque é que na Europa os alimentos OGMs, organismos geneticamente modificados, não estão identificados. Exemplo, das embalagens sim, dos produtos, é isso? Exatamente. Por exemplo, eu sei que toda a comida que vem dos Estados Unidos da América é toda OGM. E há vários estudos que relatam que os OGMs provocam cancro, provocam doenças. Eu gostava de saber porque é que na Europa, sobretudo por exemplo, em Portugal, não estão identificados. Porque, por exemplo, eu sei que há uma marca de milho doce no supermercado que diz lá, milho isento de OGMs. Eu gostava de saber porque é que em Portugal e na Europa não é identificado. Porque eu sei que há uns anos atrás houve uma investida para pôr uma batata artificial que a Itália e a França recusaram declaradamente. Era uma batata que era para se aproveitar o amido, para fazer sacos de papel, para substituir o plástico. Eu gostava de saber porque é que em Portugal, quando eu vou no oceano de superfície, eu olho para o rótulo e não diz nada. Muito bem. Hugo, muito obrigada pela sua questão. É isso mesmo. Tá, muito obrigada. Francisco, quer ajudar-nos? Posso? Então já agora tínhamos aqui a polémica lançada, eu vou aproveitar e fazer aqui mais alguns comentários. Ora bem, em primeiro lugar, aquilo que o nosso espectador de facto aqui traz, é preciso aqui destrinçar um bocadinho aquilo que é a sociedade de consumidores americanos da sociedade europeia. A sociedade americana é uma sociedade muito aberta que aceita com muita facilidade inovações biotecnológicas e em particular os OGMs. A sociedade europeia, tradicionalmente, é uma sociedade muito fechada e muito conservadora em relação a isso. De facto, o número... Usa pouco porque a população, portanto, os cidadãos, são extremamente receptivos ao oposto, ou seja, acham que tudo o que tem conotação de biotecnologia e de alteração genética, de facto, é qualquer coisa perigoso, que não existe informação sobre o seu grau de facto, inocuidade e, portanto, é muito avesso à aquisição e ao processamento com OGMs. Portanto, esse é o primeiro ponto. Mas usa? Usa de forma muito limitada.
limitada. Nós temos de compreender que uma coisa é aquilo que, enfim, em países estrangeiros, no caso dos Estados Unidos e outros, com a sua capacidade produtiva, tentam vender e exportar um produto que para eles é perfeitamente natural e que, portanto, ganham pela quantidade com que o conseguem produzir, daquilo que a mocidade europeia que é muito mais fechada. Sim, portanto, isso eu já percebi, mas usamos ou não usamos? Usamos em muita quantidade ou em pouca? Olha, usamos. estamos a falar, por exemplo, do milho híbrido, que é uma das coisas que usamos há dezenas e dezenas de anos e que, de facto, é um OGM. Como também há espécies melhoradas, então, por exemplo. Então, a questão mantém-se, este espectador. Porquê é que isso não é identificado nos produtos? Talvez devesse ser mais especificamente identificado, mas não estamos... Nos casos, é assim, eu penso que por lei é obrigatório aparecer a identificação ou a menção. Agora, não há tantos produtos assim precisamente por causa disto, porque existe uma receptividade muito negativa dos consumidores a isso. Ainda não é permitido a produção de produtos OGM. Mas a questão aqui era uma questão de rotulagem, penso eu, era a informação transparente ao consumidor de que existe ali um organismo geneticamente não modificado. Exatamente, basicamente. E, portanto, não é obrigatório ou não é obrigatório na Europa que isso aconteça? Ainda não percebi. Eu penso que é obrigatório, mas a questão é que não existem tantos alimentos em que isso aconteça. A questão é esta. Portanto, os alimentos que aparecem, como disse muito bem, eles vêm sobretudo provavelmente fora. O consumidor pode não encontrar isso no dia-a-dia nos produtos, porque realmente eles não estão a ser usados, é isso? É isso. Agora, obviamente que existe prevaricação em todas as áreas económicas. Portanto, isso não quer dizer que tudo aquilo que nós tínhamos, de facto, devidamente rotulado, em que não diga que tem um OGM, possa ter. Infelizmente não é assim. Mas, à partida, eu diria que aquilo que são os alimentos que são comercializados na Europa são alimentos muito mais seguros desse ponto de vista. Muito dos bem. OGMs. Já vou voltar aqui à conversa convosco, vou agora falar também com o nosso público e perceber quais são as preocupações que temos no dia-a-dia com aquilo que comemos e com a informação acerca dos alimentos que compramos, que adquirimos. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Geralmente consome produtos frescos, naturais ou também consome alimentos processados? Não consumo alimentos processados. Nenhuns? Tem a certeza? Sim, não compro nada embalado. Não? Então? Não, como tudo natural. Ainda consegue comprar tudo a granel? Sim, a peso, claro. É? É. E porquê? Sei lá, uma questão de... Não sei, de princípio, olho para os pastaquetas e é como aqueles senhores que estão ali e dizem não entendo a informação que vem atrás, portanto não compro. Não compra porque não percebe o que lá está? Não, e mesmo assim não gosto, eu gosto dos produtos frescos. É? Fruta, não posso porque tem lactose, sou alérgica à lactose. Mas há iogurtes sem lactose? Sim, também, principalmente não consome iogurtes? Consome iogurtes? De vez em quando. E então, mas os iogurtes também têm... Pois há os de família, os de morango, mas raramente... A gente não vê lá os morangos. Pois não. Então. Mas raramente, quando utilizo para comer os iogurtes, posso falar, vou aos de soja. É? Iogurtes de soja? Bebida de soja. Também. Manteiga de soja. Tento procurar esses alimentos porque não fazem tanta... São alimentos já processados. Sim, também são, mas não fazem tão mal como os outros, com leite. Pois. Portanto, é muito cuidadosa com a sua alimentação. Com a minha alimentação. Já percebi. E esses produtos naturais, frescos, muitas vezes saem mais caros, provavelmente. Eu vou sempre aos mais económicos. É? Sim. Prefiro os mais pequeninos, como estavam ali a falar. São muito mais saborosos do que propriamente aquela maçã brilhante, grande. Por exemplo, a fruta não tem que ser muito grande, lustrosa e encerada. Não precisa. Adoro maçã, portanto, tipo consumé com a canela. Sim. Que gosto imenso de comer. Portanto, faz as suas transformações em casa? Em casa. Eu lembro-me quando era garota comia alfarroba ao natural. Agora a senhora professora falou ali. Comia ao natural. Olha, e tem tempo para cozinhar? Tenho. Tem? Tenho. Somos os dois, praticamente tenho tempo para cozinhar. É uma das coisas que até gosto de fazer. Mas tenho muito cuidado. E acha que as pessoas não têm hoje tempo para cozinhar? Algumas, mas também haverá sempre tempo, sei lá, fazer um arrozinho, deixar ficar no frigorífico para depois complementar com qualquer coisa, ou uma massa. É uma questão das pessoas se organizarem? De organizarem. E eu sou uma pessoa que não como muitos farináceos, vou mais à base de legumes e frutas. E claro. Nota-se, está aí gigantérrima, está a ver? Por acaso, sou uma pessoa assim, tento levar a minha alimentação regrada. Regrada e com saúde, não é? Sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Costuma consumir alimentos processados ou alimentos naturais também? Eu também, naturais, por acaso a minha esposa, sem querer... ela cozinha, pronto. Ou também cozinha de vez em quando? Não. Ela. É sempre a minha esposa. Portanto, está cheio de sorte, é? Sim. Comidinha natural à mesa? Na questão de ela estar assim, fisicamente e eu não, eu já ao contrário,
como muito mais que ela. Do que ela, porque ela cozinha bem, já percebi. E portanto sim, é uma e às tentação. vezes eu estico um bocadinho e é por isso que estou assim bem. Mas é mais na quantidade. Sim. Mas agora, o tipo de produtos são produtos naturais? Sim, normalmente é assim. Porquê que acha que hoje se consomem tantos produtos manipulados? Talvez seja mais fácil de chegar ao supermercado, chegar ali, comprar e já está feito, chega a casa já está feito. E não se perde assim tanto tempo. Portanto, as pessoas já têm pouco tempo e aproveitam esse tempo para fazer outras coisas, mas não é? essa é a ideia. Chegar a casa, ter que fazer e assim chegar ao supermercado, comprar e chegar a casa, já está tudo prontinho. Muito obrigada. Vamos ouvir aqui esta senhora. Olá, boa tarde. Que cuidados é que tem com os alimentos que compra e que preocupações é que tem normalmente? Pronto, prefiro também comprar alimentos frescos, mas às vezes é difícil, não é? E vamos por mais prático. Às vezes é difícil porque não tem nenhum mercado perto onde tem alimentos frescos. Primeiro todos os exige dias. que você vá com mais frequência, não é? A uma Exato, feira, ao pois mercado. pois é. Mas, por exemplo, em relação aos alimentos já prontos, eu dou prioridade aos congelados, acho que são mais saudáveis do que os enlatados. Até milho, espinafre, essas coisas em casa eu tenho congelado, acho que é mais saudável. Acho que é mais saudável. Mas, por exemplo, tenho 2 filhas, elas levam fruta para a escola, pão com queijo, mas o amiguinho do lado leva bolacha de chocolate. Mãe, compra bolacha. Não é fácil. Pois não. Pois há muita pressão, não é? Completamente. Sobretudo com as crianças. A batata frita também, eu evito e a maioria das crianças aqui come. A batata frita de pacote. Exatamente, com gordura hidrogenada. Pronto, cereais eu compro aveia em casa, dou prioridade ao invés do Nestum, que é cheio de açúcar e gorduras, e vou tentando incutir isso. E os miúdos gostam de aveia? Estão habituados? Gostam, sim, as minhas filhas estão habituadas. Saladas, faço muitas saladas em casa e elas comem. Isso obriga a algum investimento, não é? Também, da sua parte, em termos de tempo. É assim, eu acho que a gente... Sim, mas eu acho que a gente tem que utilizar ferramentas para ganharmos tempo. Por exemplo, uma processadora. Eu ponho ali a cenoura, a couve e aquilo ali em 5 segundos já está tudo picado. Acho que, pronto, a gente se adaptar também e para ter mais qualidade de vida. Com crianças tem que planear as refeições, não é? Até que sopa às vezes congelo também. Mas cozinha em casa? Claro. Sempre que pode? Sim. Muito obrigada. Vou voltar ali aos meus convidados. Havia aqui uma questão interessante, esta questão dos congelados. Será melhor comprar congelados ou será melhor comprar enlatados, por exemplo? É uma dúvida que as pessoas têm muitas vezes, porque têm a ideia de que o que vem dentro das latas traz conservantes, lá está. E por isso, e o congelado não é? Há diferenças realmente? Deve-se preferir um em relação ao outro ou depende muito dos produtos? Sem dúvida que há diferenças. Portanto, quanto mais intenso é o tratamento térmico, mais afetadas vão ser as propriedades nutricionais e as propriedades sensoriais do produto alimentar. Sem dúvida nenhuma que há no mercado produtos esterilizados que, muito embora não tenham qualquer aditivo, nem todos os produtos, a esterilização por si, como eu referi há pouco para o caso do leite, há inúmeros produtos alimentares no mercado esterilizados que não precisam de qualquer aditivo. Estou a falar das sardinhas em conserva, do atum, não têm qualquer aditivo alimentar. Portanto, o processamento... Quer dizer, a altas temperaturas, são levados a altas temperaturas. Sim. Mas estava-me a dizer que com as altas temperaturas os alimentos perdem qualidade. Perdem-se, sem dúvida. Perdem. Portanto, os enlatados, esses alimentos perderam qualidades em relação aos alimentos frescos, é isso? Sempre. Não quer dizer que façam mal à saúde. Não quer dizer que façam mal à saúde. Agora, o teor, portanto, o total vitamínico, a alteração a nível de proteínas, a cor, a própria textura, não é? A própria textura do produto alimentar sofre grandes alterações com o processamento térmico. Põe-se aqui uma questão novamente de conveniência. A partir do momento em que os ultracongelados, e se calhar aqui há 20 anos nós íamos a um supermercado e tínhamos uma pequena prateleira com produtos ultracongelados, hoje a oferta de ultracongelados é imensa. De facto, a congelação industrial portanto, não é comparável com aquela que nós fazemos em nossa casa. É um caso em que a indústria alimentar está muito à frente porque utiliza métodos de conservação com métodos de congelação, portanto, a elevadas velocidades de congelação, formam-se cristais muito pequeninos que não danificam as nossas células e nós em nossa casa, eu também faço como aquela senhora dizia, também congelo a sopa.
porque não tenho tempo a fazer sopa todos os dias e, portanto, mas em nossas casas o nosso congelador doméstico não congela com a mesma rapidez. Não, e portanto os cristais de gelo são mais pontiagudos e vão romper, vão danificar as células e, portanto, por isso é que quando nós descongelamos em nossa casa uma refeição ou uns bifes, nós vemos aquele eixo sudado, aquela água, que nos produtos industriais isso não acontece. Mas, de facto, os ultracongelados, por regra, não têm qualquer... Os ultracongelados não têm qualquer utilização de recurso a aditivos. Os esterilizados também não o tendo na maioria das situações. Não são tão saudáveis, porque a ultracongelação afeta muito menos aquilo que são as propriedades vitamínicas e sensoriais. Portanto, aquela senhora estava a fazer bem na opção dela, a preferir alimentos congelados aos alimentos enlatados. Hoje em dia, o comprimento das prateleiras no supermercado diz-nos o que é mais vendido. As pessoas hoje em dia privilegiam os ultracongelados em geral, não só aquela senhora, eu acho que a grande generalidade da população, basta analisar em detrimento dos esterilizados. E o ultracongelado perde em relação ao fresco? Sempre. Qualquer método de conservação, por mais suave, até os tais sumos que eu falei por alta pressão, que são excelentes, não são iguais ao estado fresco, nem nutricionalmente, nem sensorialmente. Não são. Eu não quero fugir à discussão que o Miguel estava a levantar há pouco. Entretanto, tivemos que ir ao público e tivemos também aqui um espectador a conversar connosco. Mas a questão dos iogurtes de soja. Quer falar sobre isso? E depois assim vou dar a palavra ao Miguel. Isso tem a ver com o que falámos há bocadinho dos organismos geneticamente modificados. Sim. Portanto, como foi dito, na Europa ainda existe uma cláusula de salvaguarda que impede a produção em massa de organismos geneticamente modificados. O que significa que toda a soja que se consome em Portugal é importada dos Estados Unidos ou da América do Sul. E 80% da soja produzida no mundo... Não se faz soja na Europa, não há em produção de soja na Europa. Muito reduzida. Estão a ser feitos alguns testes, mas não se faz. Vem de fora. Ou seja, portanto, quando está a comer um iogurte de soja ou uma bebida de soja ou toda a alimentação à base de soja, a probabilidade de ser geneticamente modificado é elevada. Ou seja, quer dizer, está a sair por um produto que aparentemente é natural ou é da saudável, soja, não é? Só que tudo o que tem a ver com soja, se não for soja biológica, se não tiver lá escrito biológico, é de certeza geneticamente modificado. E, portanto, é sempre um aspecto que deve ser considerado. E, portanto, se estivermos a comparar uma soja com o leite, não é comparável, não há leite não há produtos vegetais, não é? Porque o leite tem que vir de um animal, seja a vaca, seja a ovelha, não é? E, portanto, nós começamos a nossa vida através do leite da nossa mãe. E, portanto, necessariamente, esse leite é incomparavelmente melhor do que se bebermos uma bebida de soja, ou seja ela bebida, porque eu não lhe posso chamar leite, seja nos iogurtes, o que for. Portanto, e tem a ver também com aquilo que o telespectador referiu. Sim. Portanto, se for um produto biológico ou que tenha a ver com a produção integrada, portanto, com estas práticas, tem um selozinho que tem essas práticas que são mais amigas do ambiente e que impedem a utilização de organismos geneticamente modificados, tenho a certeza que não é organismo geneticamente modificado. Mas quer dizer, mas também não é preciso nós, está escrito ou não está escrito. Se tiver soja, é soja geneticamente modificada, porque a América Norte e Sul só produzem soja geneticamente modificada. Muito bem, ficou claro. Miguel. Estou de acordo com esta ideia. Aliás, às vezes no óleo de soja está lá a indicação que é geneticamente modificado. Não, quer dizer, às vezes está mesmo. E no milho a mesma coisa. Óleo de milho a mesma coisa. Nós somos contra, portanto, na Sociedade Portuguesa de Naturologia somos contra isso. Aliás, eu também sou membro da Agrobio e, portanto, eu defendo uma agricultura de modo de produção biológico. Deixe-me só dizer uma coisa. Óleos é o azeite. O azeite que é o produto que se obtém a partir da azeitona. E é o nosso. E isso é um óleo saudável. Não precisamos também engorda se for em quantidade elevada, obviamente. Mas em termos de produto, esse nós não precisamos dos outros óleos. Então temos o azeite que é o melhor do mundo. Ouro líquido. Ouro líquido, mas eu queria dizer a minha experiência na Sociedade Portuguesa de Naturologia. Portanto, a Sociedade Portuguesa de Naturologia dedica-se à saúde, portanto a saúde é um todo holístico, mas nós temos a saúde espiritual, a saúde mental e a saúde física, e aí temos um refeitório para os nossos sócios e convidados vegetariano, um refeitório vegetariano, que todos os dias servem almoços, só menos ao domingo é que não serve.
E nós temos também uma coisa muito interessante, que é um convívio, uma espécie de banquete, em cada estação do ano, em que procuramos inovar, mas inovar com coisas da natureza. Inovar, portanto, é refeição vegetariana, buffet, com tudo o que é melhor, mas coisas da natureza. Sim, mas porquê que rejeitam os outros alimentos? Porque, bom, é uma questão até filosófica e é uma questão de saúde. Há pessoas que são vegetarianas. E entre os ovos ou não? Entre ovos? O nosso sistema é ovo ou lacto-vegetariano. Só peixe e carne é que não. Só peixe é que não. Mas não quer dizer que eu seja vegetariano rigorosamente. Eu faço muitas refeições vegetarianas. Exato. Mas tenho amigos e sócios que são rigorosamente vegetarianos. Uma questão de saúde. Isso não quer dizer que os alimentos que eles utilizem muitas vezes também não possam ser processados. Exatamente. Depende. Pois. É que é outra questão. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que a alimentação de cada um depende muito do conhecimento que nós temos do nosso organismo e de ver quais são os alimentos que são compatíveis connosco. Porque há alimentos que não são compatíveis. Depende da pessoa, depende da competência da pessoa e o alimento. É claro, procuramos a alimentação de produtos vegetais naturais. Conhecer as leis da natureza e aplicar. Portanto, utilizamos a fruta da época e a fruta do nosso país. É a dieta mediterrânea. É que deve ser. Fruta da época e a fruta do nosso país. Sei que há muitas importações de fruta em todas as épocas do ano há uvas. Não é? Mas as uvas aqui em Portugal é só na altura das uvas. A melancia é a mesma coisa, em todas as épocas há melancia. Mas já agora, em relação ao primeiro, ao filme que foi apresentado, falou nas maçãs e desidratadas, sim. Desidratadas, usadas como snack. Eu devo dizer, o clima está de facto a mudar. E nós já produzimos em Portugal espécies, frutas subtropicais. Eu tenho uma amiga em Silves que tem 10 hectares de abacates, de abacateiros. E fornece. Então, é fruta de cá, é ao ar livre, não tem nenhuma cobertura. E produz bem os abacates. Portanto, o clima está a mudar, nós temos que nos adaptar também. Mas, sobretudo, evitar a importação em grande escala de produtos que vêm da África do Sul, que vêm da Austrália, que vêm do Chile, porque aí a pegada ecológica é muito maior. A contabilidade não é bem feita. Vocês preocupam-se com outras questões também que estão para lá dos alimentos, não é? Pois, e depois temos, nós evitamos o sacrifício da vida animal. Sim. Também evitamos. Até que, por vezes, as pessoas comem carne e estão a comer carne cheia de toxinas, cheia de aditivos, que são introduzidos indiretamente através da alimentação dos animais. E, portanto, estão a fazer mal. Também de referir, eu peço desculpa, também de referir que os produtos vegetais também têm uma série de químicos, não é? Mas estou a falar da agricultura biológica. Eu percebo. Mas há que informar, que estamos aqui a passar informação de que tudo o que é vegetal e a polémica e os produtos naturais também têm tratamentos. Eu pratico muito enfim, a colheita, como se fazia nos nossos primitivos. Agora a agricultura cada vez há menos. Enfim, com a integração da União Europeia, nós temos muitos terrenos abandonados. Então, vamos voltar à atividade recoletora. Vamos identificar as plantas que são combustíveis e que estão numa situação em que não há poluição. Porque não podemos apanhar à beira das estradas. Isso é que é difícil de controlar, saber onde é que há poluição ou não. Os próprios terrenos podem estar contaminados. Não, mas é preciso saber. Eu, no meu livro, tenho aqui portanto, vegetais que são conhecidos e outros que não são conhecidos e que se podem utilizar. E que nós podemos utilizar, claro. Eu já lhes vou dar a palavra. Tenho mais um espectador connosco, o Ricardo Pérez, está a ligar-nos de Peniche e penso que quer colocar uma questão também. Olá, Ricardo, bem-vindo. Olá, buenas tardes, Eduardo Amaro. Boa tarde. Sí. ¿Quiere que le siga con la questão? Eu penso que queria colocar uma questão, era isso, não é? Uma pergunta. Sim. A minha questão refere-se diretamente à importância que tem este produto na cadeia alimentar, uma vez que eu sou filho de deportistas e sempre ouvi dizer, já os gregos diziam que o melhor era a ginástica e a música para uma boa educação. Agora, a educação da ginástica e da música está diretamente associada com a alimentação. Que importância tem este produto, digamos, na cadeia alimentar? Que produtos? Não percebi. Estes produtos desidratados, que saem ao circuito comercial,
se são realmente importantes, porque alguma importância devem ter, Eduardo Amaya, porque se vocês fazem um programa... Bom, o programa não é sobre os produtos hidratados, o programa é sobre os alimentos processados e os alimentos manipulados de uma forma geral. Bem, muito bem, de acordo. Mas vamos saber, são essenciais para a saúde ou são ornamentais, desempenham um papel ornamental na saúde ou são essenciais? Porque, digamos, vamos saber, como deportista, eu acredito que os produtos diretamente vindos do campo ou vegetais, sem tocar o tema das carnes, como disse esse senhor que está no painel, o Miguel. São muito mais puros e importantes para a saúde, porque desempenham realmente um papel de desempenho orgânico que ajuda ao funcionamento da fisiologia física. Portanto, na prática, o que quero perceber é qual é a importância dos alimentos manipulados, para que é que eles servem na nossa alimentação, é isso? Realmente, para que eles servem? Porque, por exemplo, eu como deportista não se me ocorre, por exemplo, ir comprar um pacote de produtos desidratados, quando por exemplo, quando o meu organismo necessita realmente são... De água, a seguir a fazer o exercício físico. Água, hidrato de carbono... Comer uma maçã natural. Exatamente, hidrato de carbono e algo que realmente... Glucose, etc. Percebi a sua questão, Ricardo. Muito obrigada pela participação. Alguém quer responder a esta questão? Eu era capaz de pegar um bocadinho neste, que é o seguinte... Nós não podemos ter veleidades a dizer que existe uma dieta única para todos os estratos populacionais, em termos de estratos etários, sexo, etc. Mas há uma mais adequada para nós que é a mediterrânica, certo? Para já não é a dieta mediterrânica, é a atlântica. A dieta mediterrânica é uma invenção dos nossos amigos espanhóis, claramente para venderem aquilo que eram produtos tradicionais do sul de Espanha e não de Portugal. E eu tenho alguma dificuldade em enquadrar-nos aí. A nossa dieta é uma dieta atlântica, por exemplo, que é muito rica em peixe, coisa que não acontece com a dieta mediterrânica. E, portanto, nós temos que tentar puxar um bocadinho, passa a expressão coloquial, a brasa à nossa sardinha, no sentido de que nós temos uma alimentação riquíssima em Portugal continental e insular também, que não estamos ainda a aproveitar devidamente. E temos aí um manancial de oportunidades. Mas respondendo aqui a este nosso telespectador, é assim, não é possível estar a dizer, e no caso de um desportista, porque depende naturalmente da atividade que está a desenvolver especificamente, estar a dizer quais é que são os alimentos mais aconselhados. Naturalmente tem que ser um dietista ou um nutricionista, especificamente vendo o caso, e existe, de facto, essa especialidade médica também, para saber precisa tanto disto, tanto daquilo, e os alimentos em que, em princípio, isto está mais biodisponível, são estes e estes. E, portanto, à partida não há, assim, uma resposta geral. Agora, há aqui alguns pontos que me parece importante enfatizar. Um deles é que todos nós devemos tentar comer pouco e variado. E isto é uma regra básica. É o primeiro ponto. Segundo ponto, nós somos um animal omnívoro. Nós não somos vegetarianos, somos omnívoros. E é assim, foi assim que me ensinaram e é assim que, durante os últimos milhões de anos, de facto, o género humano tem sido. Omnívoro significa, precisamente, que nós alimentamos de alimentos de várias fontes e não exclusivamente vegetais. E eu gostaria de recordar que, por exemplo, populações que têm uma dieta essencialmente baseada, por exemplo, em cereais, portanto, estritamente vegetal, têm problemas graves ao nível de algumas doenças também. Como também quem tenha só uma dieta baseada em alimentação animal, se calhar ainda, por maioria de razão, tem mais problemas ao nível de saúde. Portanto, nós somos omnívoros, o que quer dizer que nós devemos ir buscar proteínas e lípidos, hidratos de carbono a várias fontes que não exclusivamente as vegetais. Portanto, isso é um ponto importante. Se me permite já agora aqui algumas ideias pré-concebidas que eu gostava de deixar claro. Há bocado o colega disse que alguns alimentos que pareciam antes que eram bons e acabou-se por saber que eram maus e há alguma desconfiança nas instituições da União Europeia que fazem esse controle. Ora bem, eu gostava aqui de deixar também claro que a ciência está a evoluir continuamente e de forma vertiginosa e, portanto, há alguns princípios e componentes alimentares, mesmo alguns naturais, não necessariamente induzidos por manipulação, que hoje conseguimos detectar, não conseguimos há 10 ou 20 anos atrás. E, portanto, é preciso ter cuidado quando dizemos que os alimentos, agora, afinal de contas, são maus quando antes eram bons. Não, se calhar antes não tínhamos maneira de detectar certo tipo de substâncias, ou pelo menos não estávamos abertos nem à procura delas. Eram maus na mesma. E hoje, exatamente, e hoje nós conseguimos detectar. Eu recordo-me que há anos atrás, aquele problema que houve com o laboratório sueco, em que descobriram que havia substâncias cancerígenas no pão
Pois, quer dizer, havia porque eles tinham equipamentos altamente sofisticados e conseguiram detectar. Ora, não há, de facto, tradição ao nível de registros de pessoas que tenham contraído cancro gastroalimentar por ingerirem pão. E o pão, de facto, é um alimento termicamente processado a uma elevada temperatura. Está bem? O segundo ponto é relativamente à confiança ou não que existe ao nível da União Europeia. Eu posso falar, porque já estive, de facto, como consultor e como perito membro de um dos painéis de avaliação da Agência Europeia de Segurança Alimentar, que está sediada em Parma, na Itália, e eu vi, de facto, por experiência direta, o tipo de informação que é exigida a qualquer entidade, normalmente empresas grandes do setor agroalimentar, que queira introduzir uma coisa chamada um alimento novo. Não é uma substância que já está na natureza e que já é ingerida há muito tempo. Essas não. Essas podem ser mais ou menos processadas, mas elas já lá estão. Os princípios ativos e ingredientes são os mesmos. É os novos alimentos. Ou seja, substâncias que não faziam parte da dieta e que agora são criadas. São substâncias diferentes, são combinações diferentes. Que substâncias são essas, para percebermos? Sintetizar ou retirar de certo tipo, por exemplo, de princípios vegetais, por exemplo, plantas que não eram utilizadas na alimentação e começaram a ser. Olha, por exemplo, o ruíbos é um excelente exemplo disso, que de facto é hoje bebida, é uma das bebidas tipo infusão, que é obtida no arbusto, nomeadamente na zona da África do Sul, e que de facto não fazia parte da alimentação europeia. Isso é apenas um pequeno exemplo, mas há outros, se calhar, ainda melhores. Portanto, é só para dizer que o introduzir um alimento novo é das tarefas mais complexas e já agora também mais dispendiosas que existem neste nível. Quer dizer, os dossiês, estamos a falar de milhares de páginas, estamos a falar de testes que são feitos não apenas ao nível químico e microbiológico, que são os mais fáceis de fazer, mas sim ao nível epidemiológico. Ou seja, conseguir provar que ao longo de um certo tempo de ingestão e para vários estratos da população que não existem de facto efeitos prejudiciais. Portanto, nós temos que ter algum cuidado naquilo que é dito. E só mesmo para terminar, os alimentos hoje em dia que nós ingerimos, com todo o processamento que possam ter em manipulação, são hoje muitíssimo mais seguros e com muito maior qualidade do que eram aqui há 50 ou 100 anos atrás. Poderemos dizer, são menos próximos da natureza. Infelizmente isso é verdade. Existe uma tendência para nos aproximarmos novamente da natureza. É verdade. O slow food, como uma perspectiva contra a comida rápida e de conveniência, está a ganhar adeptos. E no fundo nós temos em Portugal excelentes exemplos, muitos chefes que estão a ganhar de facto fama mundial, precisamente que estão a aproximar outra vez dos ingredientes e práticas tradicionais. Temos uma oportunidade única. Tão bem ao nível alimentar e de segurança do consumidor. Agora, não fiquemos com esta ideia, que é uma ideia distorcida, que os alimentos hoje são mais perigosos que eram antigamente. Isso não é verdade. Nunca foram tão seguros como hoje. Infelizmente, nunca foram tão processados também como hoje. E como em tudo na vida, há que ter conta, peso e medida. E sendo que na Europa são mais controlados do que fora da Europa, porque há determinados processos fora da Europa que não se sabe como é que eles funcionam. Isso é verdade. Portanto, são mais seguros ao nível da Europa do que no resto do mundo. Muito bem. Vai comentar já a seguir, vamos ver a próxima reportagem e vamos tentar situar-nos outra vez naquilo que é o tema do programa de hoje, que tem a ver com a forma como os alimentos são processados, a importância de processar os alimentos e porque é que todos os dias nos surgem alimentos novos à frente e às vezes difíceis de percebermos exatamente o que é que temos ali e como é que os devemos utilizar. Será que sabe o que anda a comer? Os rótulos dos alimentos que compra são fáceis de interpretar? É muito provável que fique confuso quando vai às compras, até porque a maioria dos ingredientes de muitos alimentos está codificada por letras e números. Os ES são aditivos alimentares que conferem à comida certas características, como cor, sabor, textura ou mais tempo de conservação. Alguns são inofensivos, mas outros atacam silenciosamente o organismo, principalmente o das crianças. As crianças, enfim, têm menor peso corporal e, portanto, mais facilmente ultrapassam a dose diária admissível que estão estabelecidas para alguns aditivos, sobretudo no caso do aspartame, que, enfim, não tem problemas se for consumido moderadamente, em excesso pode provocar até irritações gástricas. O aspartame é um substituto do açúcar, 200 vezes mais doce que a sacarose. Causa, por isso, mais dependência e alguns estudos sugerem potencial cancerígeno. Mas outras substâncias fantasma passam despercebidas ao comum dos consumidores e são igualmente preocupantes. Glutamato monossódico, ou E621, é um aditivo perfeitamente desnecessário porque serve para mascarar defeitos de qualidade do produto ou para intensificar sabores. Encontramo-lo, por exemplo, nos concentrados de tomate. Os corantes são outros aditivos usados abundantemente na indústria alimentar. Alguns estão associados à hiperatividade infantil, ao explotar de crises de asma e a eczemas.
Os sulfitos também dão cor, por exemplo, à carne picada, e muitos talhos usam e abusam deste aditivo. Os profissionais de saúde relatam cada vez mais casos de intolerâncias, alergias e patologias causadas pelo efeito cumulativo dos aditivos no nosso corpo. Para saber mais, vá ao site da DECO, onde pode consultar a perigosidade das substâncias. Mas se quer garantir a sua segurança, o ideal mesmo é evitar alimentos processados e cozinhar aquilo que come. Já vamos falar também destas questões, nomeadamente das intolerâncias alimentares, e até que ponto é que os alimentos processados, os alimentos manipulados, que usamos cada vez mais, têm também um impacto depois a esse nível sobre a nossa saúde, e nomeadamente sobre a saúde das crianças. Olá, boa tarde. Bem-vinda. Normalmente, que tipo de preocupações é que tem com a compra dos seus alimentos e com aquilo que confecciona ou com aquilo que come? Boa tarde, acertou mesmo na pessoa. Eu queria mesmo falar sobre isso. Queria fazer uma pergunta. Além de eu ter a doença de Crohn, todos estes alimentos assustam-me um pouco, porque eu não sei até que ponto é que eles sendo modificados ou geneticamente modificados. Não sei se isso me está a fazer com que a minha doença ainda se agrave mais. Para quem não conhece a doença de Crohn é uma doença no intestino, não é? Digamos que tem um intestino especialmente com uma personalidade vincada. É assim, pode ser dito assim. E intolerante a algumas coisas. Rejeita, exatamente como a senhora estava a falar, rejeita leite, legumes. Fala-se muito de legumes, mas é uma das coisas que eu não posso Mas foi sempre assim ou não? Foi a partir de saúde uma certa altura? Não, eu agora estou a piorar. Era isso que eu queria perguntar aos seus doutores, é se agora, com esta nova alimentação toda modificada e geneticamente mudada, será que não está a ser pior para as pessoas que têm doença de Crohn, para os cancros? É isso que eu ponho em causa muitas vezes. Pessoas que já têm problemas de saúde ligadas com o aparelho digestivo. Sim, além disso. E cada vez há mais cancros, é o que eu estou a ver. Estão a dizer que os doutores disseram que não havia problema, que agora até a alimentação está melhor. Só que eu estou a ver que cada vez há mais cancros e que, por exemplo, a minha doença cada vez está a agravar mais. Eu sinto Mas no seu caso não tem que ter cuidados especiais com a alimentação? Tem que ter alguma atenção àquilo que come ou não? Eu tinha, mas agora lá está, a evolução da ciência, eles estão a começar a ver que uma pessoa deve tentar comer de tudo. Ah, é? E o meu próprio organismo, eu vou vendo o que é que eu portanto, vou ficando. Se não comer tudo, também se for restringindo a sua alimentação, também vai dando mais espaço a que o seu intestino fique esquisito. Fica mais esquisito ainda, é? E não sei se está a piorar também com este novo tipo de alimentação que está a ser geneticamente... Na prática come tudo. Sim, neste momento estou a ter. Na altura, bem, eu sei que leite, vinho, legumes, tudo isso, sopa que eu adorava, não consigo. Tudo que tenha legumes mesmo cozinhados, que não sejam crus. Crus, come melhor ou não? Também é intolerante? Mesmo, agora estou a tentar na minha alimentação a maçã, mas era só maçã cozida, que eu também não conseguia. Aos pouquinhos estou a tentar, mas assusta-me um pouco esta alimentação agora toda modificada, geneticamente modificada. Geralmente come alimentos naturais? Ou cozidos, tudo à base de cozidos. Sim, mas naturais, quer dizer, compra os frescos ou compra alimentos congelados, enlatados? Enlatados nem tanto, é mesmo congelados, arroz, esparguete, é muito assim nessa base para ser mais cozidos. Muito obrigada. Vamos ouvir aqui outra opinião. Olá, boa tarde. Tem algumas preocupações com a sua alimentação a este nível ou não? É assim, como estavam a falar há bocado, lá em casa acabou por ser mais uma questão de praticabilidade. Portanto, normalmente quando vamos ao supermercado, as compras são feitas na base do, ora bem, precisamos disso, precisamos daquilo, dá para cozinhar isto, compra-se ultracongelados ou coisas do género, que é para durar para a semana toda, para se deixar de um dia para o outro. Quando está a falar de ultracongelados, estava a falar de comida, de alimentos congelados que depois vão ser cozinhados, não dos pré-cozinhados. Congelados, ou também? Às vezes também, é como eu digo, acaba por ser maioritariamente uma questão de praticabilidade, portanto eu, como os meus pais, passamos muito tempo fora, principalmente eu, que tenho a faculdade e tudo mais. Sim, e, portanto, não têm grande tempo para fazer as refeições, para confeccionar as refeições. Sim, às vezes acaba por conseguirmos cozinhar na mesma, mas muitas vezes é mais prático, e mesmo ao fim de semana e tudo mais, acaba por ser mais prático ou mais rápido comprar uma coisa que até acaba por ficar mais barato e despachar e depois comer uma fruta no fim para não parecer tão mal, digamos assim. Para não parecer tão mal, então é porque lhe parece mal, é porque acha que não come aquilo que deve. Sim, só que lá está, acaba por ser uma questão de praticabilidade, quer dizer, não vou ficar sem comer, mas tenho que comer qualquer coisa. Mas também acaba por não dispensar muito tempo, nem muitas energias. Sim, por outro lado. É isso, não é? A preparar as suas refeições. Não, nós preparamos as refeições. Na prática não lhes dá muito valor. Nós preparamos as refeições, é mais na base na escolha de ingredientes e acaba por ser uma questão de conveniência e de preço acima de tudo, tipo, o que for mais prático, mais rápido e mais barato, acabamos por tomar isso. Claro que não deixamos de ter cuidado com a alimentação e de comer sempre fruta e de beber sempre muita água. Agora, nós lá em casa também temos alguma segurança em relação àquilo que é feito e dos processamentos que são feitos.
Portanto, sei lá, eu quando vejo o ES no rótulo não me assusto com tanta facilidade até ter a certeza se aquele é um mau E ou um bom E. Pois. Mas temos esse hábito lá em casa de tentar certificar primeiro do que é que se as coisas são más ou não. Não apenas ler obter alguma informação sobre aquilo que consomem. Sim. E depois é o ritmo das vossas vidas que impõe, não é? A forma como se alimentam. Talvez este exemplo seja um dos exemplos, peço desculpa, talvez este exemplo seja um dos exemplos mais característicos daquilo que hoje a maior parte das pessoas faz, não é? Tem pouco tempo para cozinhar e, portanto, são os pré-congelados, muitas vezes até os pré-cozinhados, que é outra coisa que não falámos aqui ainda, mas que eu penso que haverá diferenças entre os pré-cozinhados e os pré-congelados. E refeições muito simples e muito já quase feitas, ou que possam fazer-se em meia hora, e depois, por que não, aplacar a nossa consciência com uma frutinha e assim, para comermos qualquer coisa natural. Que é o mais fácil, muitas vezes, é a fruta. Há diferenças em utilizar os alimentos congelados, que vão ser cozinhados em casa, e aqueles que já estão pré-cozinhados, que na prática vão levar uma pequena fervura só para ficarem prontos a comer? Muitas diferenças. Em termos de saúde também? Não é comparável. Aliás, os alimentos pré-confeccionados devem ser evitados na nossa alimentação, seguramente. Cada vez mais nos supermercados. Cada vez mais, porque as pessoas não têm tempo. Lá está. Porque as pessoas não têm tempo, mas de facto... e portanto a indústria, sem dúvida... Mas porquê é que devem ser evitados? Peço desculpa. Porque são produtos muito aditivados, aqui sim. Há exceções, há exceções. E nós vemos em algumas destas refeições sem corantes nem conservantes. E podemos confiar quando lá está escrito sem corantes nem conservantes? Sim, à partida. Nós podemos ter alguma segurança, apesar de, como disse o professor, tudo é passível de ser ultrapassado em termos de regras e de legislação, mas evidentemente que a indústria alimentar também não gosta de estar envolvida em escândalos. Claro. E isso é mau para o negócio. E, portanto, sem dúvida nenhuma que hoje se trabalha dentro daquilo que são... Mas se esses produtos são de evitar, porquê que eles são... porquê que a venda é permitida e autorizada? É uma coisa que me confunde. Ora bem, a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, a EFSA, portanto, que o professor estava a falar e que eu falei também no início, que, portanto, regula tudo o que é legislação relacionada com a higiene e segurança alimentar a nível da União Europeia, trabalha sem dúvida nenhuma com os especialistas, portanto, de maior nível, daquilo que é a comunidade científica internacional, não há dúvidas. Agora, também é verdade, também já o dissemos, que o conhecimento vai evoluindo. Eu lembro-me, quando era pequenina, que houve uma moda que os médicos proibiram a utilização, recomendaram a substituição do azeite por óleos hidrogenados. Claro, portanto, essas coisas vão mudando. Há coisas que vão evoluindo, claro, tal como... Mas a minha questão era, e disse-me que os alimentos pré-cozinhados são de evitar. São de evitar, porque são não só a nível da manipulação, ou seja, a utilização de aditivos, portanto, ou seja, conservantes, então, agentes de textura... Se eles são de evitar, porquê é que eles depois na prática são permitidos? Isto é uma coisa que confunde os consumidores. Mas deixe-me concluir, eles são de evitar não apenas pela utilização desses ingredientes que cumprem a legislação, que se baseia então em avaliação de risco, ou seja, para autorizar determinado ingrediente e para estipular a dosagem máxima permitida em determinado género alimentício, são feitos estudos de toxicidade, portanto, e são avaliados vários fatores de risco. Portanto, é feita uma análise, uma avaliação do risco daquele ingrediente. Quer dizer que eles não têm impacto sobre a saúde? Eles poderão ter impacto, mas aquela dose, ou seja, sabe-se em muitos casos, não em todos, como dissemos, mas em muitos casos, há alguns daqueles aditivos que, em doses elevadas, se sabe, vou falar nos nitritos. Os nitritos, seguramente, nós sabemos que são utilizados no fiambre, em produtos curados, produtos cárnicos curados em geral, para lhes conferir, quer como conservantes, quer como, portanto, veículos de cor, aquela coloração rosada característica, seguramente que eles estão relacionados, portanto, eles, num alimento, dão origem, entre outras coisas, mas um dos efeitos mais prejudiciais tem a ver com a formação de nitrosaminas, que sabe serem carcinogénicas. E, portanto,
nós devemos evitar, e eu estou a pensar no fiambre que nós temos como um alimento típico para crianças, ou, obviamente que está tudo dentro do limite, mas devemos, se calhar, não comer diariamente. Eu não sou nutricionista, portanto, mas seguramente que, em termos de toxicidade, nós consumimos um alimento que tem determinado aditivo que sabe que não devemos ultrapassar determinada dosagem diária. Se eu consumir em excesso, é claro que estes estudos de avaliação do risco são feitos, e é também importante salvaguardar esse aspecto, que são feitos tendo em conta a quantidade de alimento que é genericamente consumido pela população. Tendo em conta também uma média, não é? Pois há pessoas que podem ser mais... Há aqui uma coisa que eu gostava só de enfatizar daquilo que a Cristiana disse, é que é assim, não há alimentos sem risco, como nada na vida tem risco zero. E quando nós às vezes temos ideia, um alimento completamente sem risco, isto não existe. E quem nos disser que existe está-nos a enganar. Mesmo os alimentos naturais? Todos os alimentos naturais têm risco. Basta, por exemplo, pensar em pragas naturais. Basta, por exemplo, pensar naqueles problemas que houve aqui há anos atrás na Alemanha, por exemplo, daquele serotipo especial da Escherichia coli, que vinha, de facto, de produtos muito próximos da natureza e sem grande processamento. E apesar disso, viu-se o que aconteceu. Naturalmente que isso não é uma situação normal, mas viu-se o que aconteceu. Portanto, os produtos, de facto, alimentares com risco zero, isso não existe. O que existe é um grau aceitável de risco. E esse grau aceitável depende de várias coisas, entre as quais a nossa capacidade de detectar o princípio que pode provocar um problema, primeiro ponto, mas também depende muito, e como disse a Cristiana e muito bem, da forma como é feita a aferição desse grau de risco. Tipicamente, por exemplo, na EFSA, nós consideramos que a pessoa média é um adulto saudável, 60 kg e por aí adiante. Pois, mas uma criança não cabe. Exato. Aqui, não é? E depois os adultos também não são todos assim, não é? Exato. Não cabem todos na média. Vale o que vale. Portanto, apenas vale depois, o que vale. lá está, algumas pessoas poderão ser mais permeáveis a determinadas situações do que outras, mantendo a mesma alimentação. Tendo a mesma alimentação até. Miguel. Pois eu tinha pedido a palavra, e com todo o respeito pelo que disse o professor Francisco Malcapa, eu mantenho a minha desconfiança em relação ao mercado. Porque é que num clima que nós vivemos de crise aguda, em que toda a gente tem problemas financeiros, toda a gente tem os seus rendimentos a diminuir, os donos das grandes cadeias de supermercados cada vez têm mais lucros e cada vez são mais ricos. Porquê? Há aqui qualquer coisa que não está bem. Como é que liga isso depois com a qualidade dos alimentos? O que eu quero dizer, o que eu quero concluir, é que o que preside à descoberta de novos alimentos e de novas técnicas alimentícias não é a necessidade de satisfazer as procuras alimentares das pessoas. É o lucro. A nossa sociedade é consumista, está baseada no lucro fundamentalmente. E esses grandes investigadores e cientistas são pagos. Às vezes não são, a gente não sabe. Não sabe diretamente, não se vê. Mas são pagos por trás para atingirem determinados fins. É isto que acontece. E a vida, enfim, a minha idade já me permite constatar isso. A vida mostra que é assim. Eu lembro como é que era a alimentação nos tempos antigos. Eu não digo que a alimentação agora, enfim, em todos os aspectos, seja pior. Há aspectos em que é pior. Nós utilizamos mais alimentos naturais, antigamente. Não, mas isto não é a 100%. Agora é melhor, agora é pior. Não. Agora há muitos aspectos na alimentação cotidiana dos cidadãos que os riscos aumentam com as inovações, com o aprendiz de feiticeiro. Aparecem coisas novas, mas a gente não sabe bem os efeitos. E a minha batalha, e na Sociedade Portuguesa de Odontologia, o que nós queremos é que os cidadãos fiquem mais conscientes e que desenvolvam o seu sentido crítico, o seu espírito crítico e não aceitar tudo. Pelo menos se informa, não é? Como? Somos mais informados também. Mais informados, mais conhecedores. Estaremos em melhores condições para fazermos as nossas opções. Eu um dia que não tiver dúvidas sou um homem morto. Maria Antónia, quero acrescentar alguma coisa ainda esta discussão? Quer dizer, estamos quase no final. Sobre esta discussão, nós em Portugal, os produtores agrícolas produzem produtos naturais, produtos de qualidade. Há 3 categorias de produtos que é preciso que os consumidores também saibam.
Há a agricultura convencional, há a agricultura mais amiga do ambiente e, portanto, tem menos químicos e é mais vantajosa, e depois há o extremo, que é a agricultura biológica. Eu sei que nem toda a população pode comprar agricultura biológica porque há uma diferença de preço, há menor produção e, portanto... E há menos oferta também? E há menos oferta e, portanto, há para todas as bolsas. E, relativamente à questão dos terrenos abandonados, como referiu há bocadinho, os terrenos abandonados é exatamente porque depois o produtor, ao produzir determinado tipo de alimentos, não consegue ter rentabilidade, porque há determinados alimentos que são processados, que são de tal maneira a preços mais baixos, que é mais rentável estar em casa e não fazer nada do que ter prejuízo, porque depois, quando vai colocar o seu produto no mercado, não tem rentabilidade. Mas isso é artificial. É artificial, mas é a realidade. É a realidade. E os produtores portugueses não podem estar a produzir para depois não ter rentabilidade. É verdade. E é isso que temos que ver. Mas é isso que nós temos que lutar contra isso. E nós sabemos que há um produto que vem num barco da América do Sul, por exemplo, que vem a preços que são altamente, que não são competitivos com os preços portugueses. Nós sabemos, e há determinados consumidores que sabem que uma maçã portuguesa é colhida no seu estado de maturação pleno. Ou seja, é mais rica em termos dos seus constituintes do que uma maçã que vem da América do Sul, que é obrigatoriamente colhida em verde, vem num barco em contentores com produtos para se manter verde e depois, à medida que vai sendo colocada na prateleira, é que vai tendo os produtos para ir amadurecendo. Portanto, não é igual, mas claro que é como diz, chega-se ao supermercado, olha-se para o preço. O preço é uma das condicionantes. Acaba por ser, não é? E, portanto, o grande ponto de referência para a maior parte dos consumidores na escolha dos seus alimentos. Relativamente à fruta, nós continuamos sempre a insistir que a fruta da época é sempre mais barata. Se nós queremos comer uvas, a fruta e os outros produtos. E os outros produtos. E, portanto, mesmo as hortícolas e isso... Muito obrigada aos quatro. Já não temos tempo, Francisco. Lamento muito. Estamos mesmo no final. Muito obrigada aos quatro por terem estado esta tarde no Sociedade Civil. Vêm aí as notícias dos parceiros da Sociedade Civil. Vamos ver quais são as propostas que eles nos trazem hoje e eu já volto a seguir.